Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez nós estamos aqui para dar continuidade ao nosso estudo da palavra de Deus, né? Com o tema conhecendo o plano de Deus para não sermos enganados. E nós falamos no último vídeo a respeito do destino da alma após a morte, tanto para o justo como para o injusto. Nós vimos ali os textos que nos mostram, nos comprovam que o ser humano após a morte ele fica sob o controle de Deus. Tanto as pessoas que serviram a Deus nessa terra, como aquelas pessoas que não serviram, que não quiseram saber de Deus. Mesmo assim, essas pessoas estão sob o controle de Deus. Nós citamos aquela parte lá de Romanos capítulo 14, versículo 9, que diz: para isto Cristo morreu e tornou a viver, para ser Senhor tanto dos vivos como dos mortos. Nós sabemos que antes da morte do Senhor Jesus, o mal operava de uma maneira larga, de uma maneira desenfreada, mas após a morte do Senhor Jesus e a ressurreição, Jesus se tornou Senhor de todo o principado, toda a potestade, toda a hoste espiritual da maldade está sob o controle do Senhor Jesus. O Senhor Jesus, ele é o Senhor deste mundo, o Senhor desta terra, né? Ele se tornou Senhor. Quando ele ressuscitou, diz a Bíblia no livro de Mateus, capítulo 28, versículo 18, ele disse: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Então o Senhor Jesus, ele é o Senhor que controla todas as coisas, meus irmãos. Por isso que ele é o Salvador da humanidade, né? E hoje, em continuação da parte 5, nós queremos abordar aqui um assunto que tem trazido confusão para muitas pessoas. Existem uns grupos, né, de pessoas que citam a Bíblia, que dizem-se estudante da Bíblia, só que eles trazem algumas doutrinas que são contrárias ao ensino padrão da Bíblia, porque a Bíblia é o Logos de Deus, a revelação de Deus. Então, é mesmo que a gente tire algum texto isolado da Bíblia que não tenha concordância com todo o ensino da Bíblia, então essa doutrina, esse conjunto de ensino não é tido como verdadeiro. E nós sabemos que existe um grupo de pessoas que pegam versículos da Bíblia e criam doutrinas, na verdade. Nós não vamos citar nomes, na verdade, nós estamos aqui, nós amamos a todas as pessoas a gente ama a todos. Agora, existem sistemas religiosos que são criados pelo mal para enganar, para confundir a vida das pessoas. É contra esse sistema que nós devemos lutar em favor do Evangelho, em favor da palavra de Deus, da verdade revelada na palavra do Senhor Jesus, né? Então existe um ensino que diz, que ensina que o espírito humano, que a pessoa quando ela morre, o seu espírito vai ficar na sepultura ali junto com os restos mortais, jaz ali naquela sepultura junto com os restos mortais, né? Então esse ensino não tem apoio na palavra de Deus, e é isso que eu quero ensinar para vocês. Esse ensino diz que todas as pessoas que morrem ali fica no sepulcro ali, os restos mortais daquela pessoa, e o espírito fica ali o tempo todo. Você entendeu? Então isso não condiz com os ensinamentos da palavra de Deus. Nós sabemos que a morte na Bíblia é a separação do espírito do corpo, né? A pessoa, quando ela morre, diz a Bíblia lá no livro de Tiago, capítulo 2, versículo 26, que o corpo sem o espírito, ele está morto. Quando a pessoa morre, a morte é o quê? Quando o espírito, a alma, sai do corpo da pessoa. Então, a pessoa está morta, né? A pessoa morreu, o corpo está morto, o corpo. Entenda bem. Nós vemos lá no livro de 1 Reis, capítulo 17, versículos 21 e 22, quando o filho da viúva de Sarepta morreu, Elias orou por ele, Elias se deitou sobre o menino ali e clamando a Deus, pedindo: Senhor, eu te peço, torna a trazer a alma desse menino de volta. Diz que ele clamou, ele orou muitas vezes, e Deus permitiu que a alma do menino voltasse e o menino reviveu, porque a alma já tinha saído do corpo, já tinha saído daquele corpo e ele estava morto. Diz o Salmo 146, versículo 4, diz assim: sai-lhes o espírito e eles tornam o pó. Então, quando o espírito se separa do corpo, o corpo vai voltar para o pó. O que diz Eclesiastes capítulo 12 também, versículo 7, diz
O pó volta ao pó como era e o espírito volta a Deus. Então, quando o homem morre, o corpo vai voltar para o pó, mas o espírito vai voltar para Deus. Voltar para Deus ali significa voltar sob o controle de Deus. Não quer dizer que vai voltar para morar com Deus, vai voltar para o paraíso. Não, quem escolheu viver para Deus aqui na terra vai voltar para Deus verdadeiramente, mas quem não escolheu viver sua vida separada de Deus, então separado de Deus ele vai viver, o Espírito vai voltar ao comando de Deus, ao domínio de Deus, né? Não vai ficar vagando por aí como as pessoas ensinam. Então é isso que nós temos que entender. Quando a filha de Jairo morreu, a Bíblia diz que Jesus chegou lá, entrou dentro da casa, pegou na mão da menina e disse para a menina se levantar. E disse que o espírito da menina voltou e entrou nela e ela se levantou, ela reviveu. Então sempre quando a Bíblia fala da morte, essa separação, o espírito vai se separar, não vai ficar mais com o corpo. Não vai ficar em pó, não vai ficar em nada. Vai para a região destinada, ou o paraíso, ou o Hades, como nós falamos no vídeo passado. Então esse ensino do espírito ficar jazendo na sepultura ali com os restos mortais é um ensino antibíblico, é um ensino que não tem apoio na escritura sagrada. Tá certo, meus irmãos? O segundo ponto que eles ensinam também é que quando a pessoa morre, a pessoa fica inconsciente. A pessoa não tem consciência mais de nada, você entendeu? O espírito fica inconsciente, a alma fica inconsciente, fica numa inconscientização total. E para isso eles citam o livro de Eclesiastes, capítulo 3, né? São as referências mais citadas, são essas aqui. Por exemplo, no capítulo 3, versículo 19, que fala: porque o que sucede aos filhos dos homens, isso também sucede aos animais. A mesma coisa lhe sucede. Como morre um, assim morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego e voltam todos... todos têm o mesmo fôlego. E a vantagem dos homens sobre os animais é nenhuma, porque todos são vaidade. Todos vão para um lugar. Todos são pó e todos ao pó tornarão. Então essa passagem aqui está se referindo ao corpo da pessoa, não é o espírito da pessoa. Como o animal morre e é jogado no pó, enterrado, a mesma coisa acontece com o nosso corpo. O nosso corpo é animal. Você entendeu? O que faz a diferença do ser humano pro animal é o espírito, é a alma, né? É isso que faz a diferença. Então eles pegam essa passagem aqui e cita como se fosse a pessoa ficasse, acontecesse a mesma coisa, não tivesse consciência de nada, o animal e o ser humano também. E é errado isso, porque está se referindo aqui ao corpo. Citam também o capítulo 9 de Eclesiastes, versículo 5, que diz assim: porque os vivos os vivos sabem que vão morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco eles têm jamais recompensa, mas a sua memória fica entregue ao esquecimento. Até o seu amor, o seu ódio, a sua inveja já pereceram e já não tem parte alguma neste século, olha aqui, e em coisa alguma do que faz debaixo do sol. Então o livro de Eclesiastes sempre vai dar essa referência, debaixo do sol, porque é um registro divino do ser humano debaixo dessa terra, que é vaidade. Ele começa do começo ao fim, ele já começa dizendo que tudo é vaidade debaixo do sol. Quer dizer, a pessoa faz plano, a pessoa, como diz aqui, que as memórias vão perecer, a mente humana, o cérebro humano, o órgão humano chamado cérebro que está na nossa mente, a massa cefálica, vai perecer. Os registros que estavam nessa nossa mente humana vai perecer. O ódio que a gente carregava sobre esse corpo vai perecer. Mas a gente continua levando na nossa alma isso para a eternidade. Nós vamos levar o bem ou o mal. A Bíblia diz, tudo que a gente fez vai levar impregnado com a alma. O corpo vai ser apagado, que é o que está dizendo aqui. Então eles pegam essas referências e citam como se fosse a alma, como se isso acontecesse que a pessoa não tivesse mais consciência de nada. E a Bíblia, e nós vemos que o Senhor Jesus citou o caso do rico e de Lázaro, que os dois estavam conscientes. O rico estava no Hades, consciente de tudo que ele tinha feito, dos 5 irmãos que ele tinha, né? Então não perde a consciência. Quando a pessoa morre, a alma da pessoa vai estar
conscientemente. O que está falando aqui é claramente, é debaixo, é nesse século, é aqui nessa terra. O que você faz aqui, o seu corpo vai perecer. Por isso que a Bíblia diz que nós vamos colher alguma coisa que nós fizemos aqui no corpo, né? E também vamos colher a colheita eterna, que é a colheita do Espírito, né? Que a gente fez e impregnou o pecado na nossa alma, no nosso corpo. Então é muito importante a gente entender isso, meus irmãos, para não fazer essas confusões, porque diz lá que o espírito fica no pó da terra lá com restos mortais. Depois ensina que a pessoa quando morre ela está inconsciente, não sabe mais de nada, tudo que ela fez apagou. Não, não é assim. Outra coisa que eles alegam também, os defensores desses ensinos, é que a Bíblia refere-se à morte como um sono. Então eles falam que a pessoa está dormindo. Então eles pegam isso, eles dizem que a pessoa está inconsciente porque está no sono. Como você está inconsciente quando você está dormindo, então no sono você vai estar inconsciente. Só que quando a Bíblia se refere ao sono, ela sempre vai se referir ao corpo, o corpo que dorme, é o corpo da pessoa. Você vai ver que quando, diz a Bíblia, quando Jesus expirou na cruz do Calvário, o véu do templo se rasgou de alto a baixo, diz aqui no livro de Mateus, capítulo 27. Se você quiser acompanhar, eu estou falando as referências, não dá tempo a gente estar lendo tudo, mas você pode pegar sua Bíblia e acompanhar aí. Então, o capítulo 27 do livro de Mateus, versículos 52 e 57, diz 52 e 53. Quando Jesus expirou na cruz ali pelos nossos pecados, diz a Bíblia que abriram-se os sepulcros e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. Então os corpos que estavam no pó enterrado, de santos, de pessoas que estavam esperando a redenção. E isso é uma referência a Levítico capítulo 23, que fala da festa das primícias. Então Jesus ressuscitou e com ele ressuscitou um grupo de pessoas também. Com a morte de Jesus veio a redenção de um grupo de pessoas. E entre eles está então, esse grupo aqui que a Bíblia fala. Então os corpos deles que dormiam, tá claramente aqui, ressuscitaram, saindo dos seus sepulcros depois da ressurreição dele, depois da ressurreição do Senhor Jesus, isso aconteceu. Entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Então, pessoas que ressuscitaram no dia que Jesus ressuscitou, juntamente com ele ressuscitou um grupo de pessoas que estavam também nos túmulos, pessoas que tinham morrido há muito tempo, ressuscitaram ali, provando as primícias de Deus que o Senhor estava levando através do sacrifício dele. Então, sempre que a Bíblia fala quando dorme, eles citam lá a passagem de Lázaro, não é? Quando Jesus disse que Lázaro estava dormindo. Mas Jesus referiu-se ali no capítulo 11, capítulo 11 do livro de João, versículo 11, capítulo 11, versículo 11, diz: Lázaro, nosso amigo, dorme, mas eu vou despertá-lo. Então, aí no capítulo 14, ele falou claramente: Lázaro está morto. Então, mas era o corpo. Você vê que no versículo 39 diz assim: quando Jesus foi até o sepulcro, disse: tirai a pedra. Marta disse: Senhor, já cheira mal porque é de 4 dias. Então era o corpo. Era o corpo dele, não era o espírito. Então uma cegueira muito grande. Isso eles colocam na cabeça das pessoas, confunde as pessoas, né, irmãos? E eu vou falar uma coisa para vocês. Sempre que a Bíblia refere-se à morte, ela fala de uma separação. A morte física, a Bíblia diz que é a separação do espírito do corpo. O espírito é separado do corpo, entendeu? Que é o que diz lá em Tiago e outras passagens, Tiago 1, Tiago 2, 26 e outras passagens mais. Então, o espírito sai, o corpo morre, o corpo ficou sem vida. O corpo não sabe mais de nada, pode furar, pode jogar no rio, pode fazer. Mas o espírito, a alma, está consciente. Entendeu, meus irmãos? A morte espiritual, essa é a morte física. A morte espiritual é a separação do homem de Deus no pecado. A pessoa está viva. A Bíblia diz lá no livro de 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 6. Aquele que vive em deleite, vive em pecado, mesmo vivendo, está morto. Então a pessoa está morta. Quando Deus disse lá no capítulo 2 do livro de Gênesis, versículo 17, no dia que vocês comerem da árvore da ciência do bem e do mal, vocês vão morrer. Eles comeram e não morreram fisicamente, morreram espiritualmente, foram separados de Deus pelo pecado, pela desobediência. É o que diz a Bíblia no livro de Isaías, capítulo 59, versículo 2, que o pecado faz separação entre o homem e Deus. Então a pessoa está morta, separada de Deus. A morte ali é a separação, está vivo fisicamente, mas está morto, está separado do Criador, entendeu?
Outra coisa, a segunda morte, a morte eterna, chamada morte eterna, lá em Apocalipse capítulo 20, versículo 6, versículo 10, versículo 10, versículo 14, que diz aqui no 6, bem-aventurado aquele que tem parte na primeira ressurreição, sobre esse não tem poder a segunda morte. Versículo 14, a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Então a segunda morte é a separação eterna de Deus. A pessoa foi separada, lançada no lago de fogo para sempre. Então é chamada segunda morte, tá certo? Então nós concluímos aqui, irmãos, esse estudo aqui para vocês terem esse entendimento, né? Eu gostaria de deixar também aqui no Apocalipse capítulo 21, que fala aqui, ó, muito importante a gente ter esse entendimento aqui, capítulo 21, versículo 8, mas quanto aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos fornicários, aos feiticeiros, aos idólatras, e todos os mentirosos, a sua parte será no lago de fogo e enxofre. Esta é a segunda morte, então a separação eterna de Deus. Agora talvez a pessoa fale assim, mas como pode Deus lançar o ser humano que ele criou em imagem e semelhança no lago de fogo e enxofre? Gente, não é Deus que lança, é a pessoa que escolheu, é escolha. Deuteronômio capítulo 20, versículo 19 diante, Deuteronômio 30, versículo 19, diz, escolhe, pois, a vida para que viva tu, para que tu vivas com a tua família, a vida eterna, escolher a vida com Deus, escolhendo servir ao Senhor teu Deus, Ele é a tua vida, Ele é a longura dos teus dias, então é Deus, a vida está em Deus, a vida está em Cristo, diz lá no livro de João, capítulo 3, versículo 17 e 18, Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Todo aquele que crê no Filho, crê no Senhor Jesus, não é condenado, diz o versículo 18. Mas aquele que não crê já está condenado, porquanto não creu naquele que foi enviado para salvar. Então a pessoa rejeita a salvação. No livro de 1 Timóteo capítulo 2, versículos 4, diz assim, que Deus quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Então Deus quer salvar as pessoas, Deus quer libertar. Por isso que Deus dá uma oportunidade, uma vida toda. Você vê a pessoa pecando, Deus tendo paciência, Deus perdoando, a pessoa faz barbaridade, Deus perdoa. Porque Deus sabe que depois da morte não existe mais. A Bíblia diz lá no livro de Hebreus capítulo 9, versículo 27, que aos homens, aos seres humanos está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo, o julgamento, irmãos. Então não tem mais salvação depois da morte. A chance é enquanto nós estamos aqui composto de espírito, alma e corpo. Diz a Bíblia no livro de 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23, que nós somos compostos de espírito, alma e corpo. É nesse conjunto que há salvação. Enquanto eu estou aqui nessa terra, que eu posso escolher, tá certo? A Bíblia diz assim, escolhe hoje a tua salvação. Então não é Deus que lança o ser humano no inferno, é o ser humano que escolhe. Ele escolhe. O rico lá, que Jesus citou, de Lázaro e o rico, lá no capítulo 16 do livro de Lucas, versículo 19 em diante, ele escolheu viver uma vida regalada aqui na terra, curtir, gozar das coisas desse mundo, e depois ele perdeu a sua salvação. Não foi Deus que lançou, ele escolheu, tá certo? É tão provado isso que ele disse, manda Lázaro avisar para meus irmãos, para ele não vir para esse lugar de tormento, porque os irmãos estavam na mesma caminhada, tá certo? Então que você, meu irmão e minha irmã que está assistindo, na verdade, essas mensagens aqui, essa série de mensagens, que você venha despertar, buscar o Senhor Jesus, buscar o teu Salvador, vale a pena ser fiel, irmãos. Faça, não é religião, não estou me referindo aqui a religião. Leia a sua Bíblia em casa, procure, peça para Deus, Senhor, me revela a tua salvação. Eu quero a minha salvação, não deixa eu ir para o lago de fogo e enxofre, não deixa eu perder a minha salvação. Fale com Deus, ore a Deus, entregue sua vida ao Senhor Jesus, que Deus vai te abençoar, que Deus vai te salvar. Ele é interessado, Ele é o maior interessado, Ele quer a sua salvação. A Bíblia diz, Deus não tem prazer na morte do ímpio, Deus não se alegra. Deus se entristece com a morte das pessoas que se separam dele. Por isso que ele suporta as pessoas zombando, dizendo que ele não existe, xingando, fazendo, porque ele sabe que a pessoa está na ignorância. Diz lá a Bíblia, no livro de Atos, capítulo 17, versículo 30, diz assim, Deus não leva em conta o tempo da ignorância, mas anuncia agora em todos os lugares, a todos os homens, em todos os lugares, que se arrependam, porque ele tem determinado um dia em que há de julgar a humanidade. É isso que diz lá. Então Deus está dando oportunidade, nós vivemos numa época de oportunidade.
Na época da graça de Deus, da misericórdia de Deus. Então que Deus abençoe. Se você gostou, curte aí esse vídeo. Se você não é inscrito, inscreva-se no canal, tá bom? E a gente vai estar continuando aí com a série de vídeos. Até o próximo, tá bom? Que Deus abençoe a todos vocês, em nome de Jesus.